bom com vocês? Hoje eu estou aqui no canal para relatar uma questão pessoal minha. Afinal, o nome desse canal é Diário de um Não Binário, que sou eu, que relata minhas vivências. Eu mudei o ângulo da câmera porque aquele ângulo estava muito cansativo, eu ficar segurando o celular. Enfim, eu tô aqui. Vou colocar um boné para ver se fica estranho. Olha, até que ficou legal, eu não tenho costume de usar boné. Pra quem não me conhece, eu tinha fobia social. Na verdade, eu acho que eu nasci com fobia social. Desde bem pequena, desde bem criança, eu corria das pessoas, eu tinha medo das pessoas de fato. Eu lembro quando eu tinha uns dois não lembro. Mas quando eu era bem pequena, 3 anos, não sei, 4, chegava gente na lanchonete e eu corria lá pra dentro, porque eu ficava com medo, não queria chegar perto das pessoas. Então a fobia social sempre fez parte da minha vida, até os 15 anos. Então, assim, eu tinha muito transtorno de ansiedade por causa da fobia social, medo de socializar, né? Eu lembro que ao longo da vida isso me atrapalhou demais na escola, na lanchonete, como meus pais mexem com comércio, tive que começar a ajudar, atender telefone, atender pessoas, isso foi totalmente frustrante pra mim. Só pra você ter noção, antes de atender um telefone, eu tinha que ensaiar 5 vezes antes de atender, e ainda ficava com o coração acelerado quando eu atendia o telefone. Pra mim era muito difícil, mas se as outras pessoas estavam olhando de fora, pensava, que isso, é só um telefone. Isso pra mim não era tão simples assim. Então, sempre que havia algum evento social na minha vida, eu fugia. Trabalhos de escola, festas, trabalho de escola principalmente, era o terror, era o meu maior pesadelo, eu suava, meu estômago vibrava, eu passava mal antes de apresentação de trabalho, eu fazia o máximo de esforço pra ficar o mais calada possível. Sério. Na verdade, eu nunca busquei terapia. Eu nunca busquei porque, na realidade, eu não sabia que eu tinha fobia social. Eu fui descobrir que eu tinha fobia social, não tem menos de um ano que eu descobri isso. Acho que foi ano passado, aos 16 anos, que eu tava analisando alguns vídeos e reparei que fobia social que eu tinha. Exatamente. Assim, até o 5º ano, até meus 11 anos de idade, eu não conversava na escola. Eu era totalmente calada. Quando eu falava que eu não conversava mesmo, nem com os professores. O professor perguntava alguma coisa pra mim, eu não abria a boca, de jeito nenhum. Eu lembro que a primeira vez que eu abri a boca pra conversar com alguém foi no 5º ano. E quando eu abri a boca, todo mundo da sala ficou tipo, o quê? Ela tá falando? Tipo, ficaram super mega impressionados comigo falando. Eu lembro que eu tava até conversando com a outra Maria Eduarda e eles ficaram assim, impressionados com o que eu tava falando. E essa foi a primeira vez que eu abri a boca na sala de aula, eu tive coragem de abrir a boca. Aí depois eu passei pro ensino médio. Não, ensino médio não, passei pra outra escola, 5º ano mudei. Aí 12 anos já comecei a interagir mais, né, interagir mais com as pessoas. Eu tinha um grupinho de amigas, né, e eu interagia com elas, mas só com elas. Falar em público pra mim, era uma coisa totalmente fora de cogitação, fora da minha realidade, antigamente. Inclusive na minha formatura do ensino fundamental, né? Todos os meus colegas fizeram declaração pra professor e tal. Aí chegou a minha vez, eu fiquei assim, não falei nada pra ela. Aí a professora até riu e falou, é verdade, se você não fala. Eu lembro como se fosse ontem. E, gente, fobia social é uma coisa muito ruim de ser vivida, mas eu acho que, principalmente dos meus 11 anos pra baixo, era o extremo de fobia social. Nunca vi na vida, porque era assim, eu não conversava com ninguém, exatamente ninguém, tá? Só com aqui em casa, meus pais e tal, e com meus grupinhos de amigas, e só. Aí eu fico me vendo hoje aqui, as minhas habilidades sociais, e falo, nossa, como as coisas mudam. Tô aqui gravando um vídeo, conversando com pessoas, interagindo com pessoas. E quem me vê assim nem pensa que eu já tive fobia social, transtorno de ansiedade, e ninguém pensa. É porque antes eu me importava muito com a opinião das pessoas, tipo, o que as pessoas vão achar de mim se eu fizer isso, o que elas vão achar de mim se eu fizer aquilo, aí se eu falar isso, ficava tentando agradar as pessoas, ficava com medo do que elas achariam de mim, e eu literalmente tinha medo. Não é medo só disso, é medo das pessoas mesmo. Até hoje eu confesso que eu ainda tenho um pouco de medo, mas não como antigamente. Eu converso com a pessoa estranha na rua de boa, interajo de boa, inclusive, eu tô gravando esse vídeo, você pode pensar o que quiser de mim, que isso não vai me afetar, inclusive, é claro. Aí, ano passado, em 2020, eu tive um despertar. Acordei. Aí, com a ajuda do Adamo Peçanha, principalmente, ele foi o meu mentor. Ele nem sabe que foi meu mentor, mas ele foi. E ele me ajudou a despertar demais. Então, eu mudei totalmente de junho.
de 2020 pra cá. Junho de 2020 foi quando eu acordei. Aí de junho pra cá mudei completamente. Eu fico analisando algumas atitudes que eu tinha antes de junho de 2020, eu fico, nossa, eu não faria isso hoje em dia, né? E... o que eu ia falar? E eu tô gravando esse vídeo é mais pra desabafar mesmo, porque eu tô orgulhosa de mim, né? E também pra te falar que se você tem transtorno de ansiedade ou fobia social, saiba que isso não faz parte de você, tá? Isso não é seu, você não é assim, isso não é o seu natural. Você só é assim por causa de algumas crenças limitantes que você tem que você talvez ainda não conheça. Mas saiba que você consegue vencer a fobia social, você vai conseguir. Eu consegui. Antes eu imaginava, eu nasci assim, então eu vou morrer assim. Aí eu nasci com fobia social, ansiosa, então eu vou ser assim. Não, totalmente errado, não pensem assim. Isso é um pensamento totalmente medíocre, que eu já tive e agora eu não tenho mais. Você pode se livrar dele, tá? No início do ano passado, acho que foi, início do ano passado, eu entrei pro IF, em escola nova. E assim, eu ainda tinha um pouco de ansiedade, um pouco de fobia social. Um pouco, mas é um pouquinho. Então, eu agia de umas formas meio estranhas, como posso dizer. Então, assim, ano passado eu ainda tinha na cabeça essa ideia de querer agradar as pessoas, né? Porque eu tinha medo do que elas iam pensar de mim. Mas, como eu tava dizendo, agora eu não penso mais assim. É claro que eu não penso mais assim. Eu não agiria da forma que eu agi antes de junho de 2020, não. Então é isso, galera. Esse é o recado que eu queria deixar aqui hoje. E espero que tenha sido adorável ouvir isso. Então tá, beleza. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!